hell happened here? Hasn't happened yet. Olá! O filme Tenet está quase chegando nos cinemas brasileiros e só pelos trailers deu para sentir uma vibe meio ousada em relação a novas ideias. Só que no vídeo de hoje vamos falar de outro filme, de outra grande ideia desse diretor, chamado A Origem, que completou inclusive 10 anos de lançamento neste ano, meio próximo do aniversário de 50 anos do diretor. E vou falar desse filme por causa de uma enquete feita no Instagram com os meus seguidores e eles escolheram o filme A Origem para fazer uma crítica cinematográfica. Agora, pergunto, será que A Origem é bom? É ruim? Como ele tá na filmografia do diretor? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história de Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio. E nesse filme ele interpreta um sujeito que tem a habilidade de entrar nos sonhos das pessoas e roubar informações valiosas que não sairiam de livre e espontânea vontade. Acontece que, dessa vez ele é contratado para fazer o inverso, fazer a inserção, ou seja, ele precisa plantar uma ideia e não retirar. E ele acaba aceitando essa missão em troca de um grande favor, poder voltar aos Estados Unidos para se encontrar com os filhos. Mas mesmo para um viajante dos sonhos tão habilidoso quanto ele, os caminhos podem ser imprevisíveis. O cineasta Christopher Nolan conseguiu entrar no panteão dos grandes diretores da atualidade e existe uma característica muito incômoda na filmografia dele, que é um certo didatismo. Ou seja, na tentativa de explicar para o espectador alguma coisa do enredo, ele acaba explicando demais, segura na mão, ele mastiga muita informação e isso faz com que ele acabe subestimando a inteligência do espectador. E isso acontece muito nitidamente nos filmes Interestelar e Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o terceiro filme. Acontece que, muitas vezes, esse didatismo acaba sendo muito necessário, porque o enredo ele é tão complexo por si só que acredito que, se não houver muitas pistas claras, é capaz de você nem apreciar direito o enredo. É o caso dos filmes Amnésia e este A Origem. E A Origem consegue fazer uma coisa incrível e rara. Ele consegue juntar filme cabeça com filme pipoca. E assim nós temos um blockbuster inteligente. Eu não me recordo no momento, mas acredito que A Origem seja o filme que melhor explica os mecanismos dos sonhos das pessoas. É justamente para esmiuçar esse assunto tão complexo que o filme possui 2 horas e 40 minutos. Na primeira hora, ele apresenta os personagens, mostra o contexto, fala qual é a missão e mostra quais são as complicações dessa missão. E são vários personagens, só que Chris Nolan consegue tanto desenvolver cada um desses personagens, quanto explicar os sonhos. E assim, ao contrário do que acontece em outros filmes, Nolan dessa vez não subestima a inteligência do espectador. Tanto é que em 6 minutos de filme, ele já joga pra gente a ideia de sonhos em camadas, ou seja, um sonho dentro de outro sonho. Isso dentro de uma cena de ação, e é nessa cena que acontece a primeira tentativa de roubar ideias e a gente acaba sendo apresentado a como é que ele consegue roubar essa ideia. Só que em 20 minutos, ou seja, depois dessa cena, é que pela primeira vez é falado o nome inserção na história. Justamente pelo contratante dele, que é o Saito, vivido pelo ator Ken Watanabe. E durante essa explicação dos sonhos, vários elementos são colocados pra gente, como a questão do tempo no sonho, das distorções no espaço, do chute, dos totens e das invasões dentro do subconsciente. Bom, aí você pensa, poxa, tanta explicação, não é chato isso? Não, não é chato porque é um assunto interessante e o modo como essa explicação é apresentada com uso de efeitos visuais é uma... como é que eu posso dizer? É uma atração por si só. E a própria explicação acaba sendo tão empolgante que essa primeira hora acaba voando no estalar de dedos. É uma narração explicativa, porém sem chatice, porque tudo é colocado no tempo certo e as perguntas são todas respondidas. Passando a parte da explicação,
A segunda hora é recheada de ação e o filme não dá trégua, porque a partir daí vai ser tiro, porrada e bomba. E pela edição acelerada e a urgência da missão, as cenas de ação acabam sendo muito legais. Mas o que realmente torna A Origem um grande espetáculo é a parte técnica, começando pelos efeitos visuais. Como um grande entusiasta de cinema antigo, o Chris Nolan acabou usando muitos efeitos práticos e fazendo economia digital. É lógico que existe muita interferência da computação gráfica, sobretudo nas cenas da explosão na feira, onde o Leonardo DiCaprio e a Ellen Page ficam conversando juntos, e na cena em que acontece a dobra da cidade no espaço. Com a existência de várias camadas de sonhos e a influência direta do fator tempo, existe muito uso de câmera lenta no filme. E a gente acaba tão fascinado com a história, com a explicação dos sonhos e mergulha tanto no enredo que a própria câmera lenta se transforma em um efeito visual. Sendo que, tecnicamente falando, é só uma câmera lenta. Na verdade, o efeito prático é implantado em várias cenas, mas acredito que a mais simbólica seja na cena da luta do personagem Arthur, vivido por Joseph Gordon-Levitt. É uma cena de luta que acontece mano a mano no corredor de um hotel. Só que uma intercorrência ocorrida na camada anterior de sonho acaba atingindo a gravidade nessa camada atual de sonho em que ele está. E essa perda da gravidade acaba fazendo com que a luta se estenda para as paredes e para o teto do local. E esse tipo de efeito prático de câmera imóvel em cenário móvel já é usado, E ao longo do cinema, para mim, um dos melhores exemplos de bom uso desse efeito é no filme A Mosca, de 1986. E um outro aspecto técnico que acaba dando suporte aos efeitos visuais é a incrível fotografia de Wally Pfister. Ele criou um visual único para A Origem que acaba engrandecendo ainda mais os efeitos visuais. O trabalho sonoro também está incrível, a questão da mixagem, a questão dos efeitos de som, mas o melhor efeito sonoro realmente é da trilha sonora de Hans Zimmer, que cria uma grande urgência para a missão de Cobb e acaba deixando a narrativa ainda mais fluente. Além da ficção e da ação, o roteiro também carrega uma boa dose de bom humor, especialmente nos personagens Yusuf, do ator Dilip Hall, e o Ernst, interpretado pelo Tom Hardy. E falando neles, pode-se dizer que todo o elenco, na verdade, está bem ok. Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Ken Watanabe, Tom Berenger também está no filme. Cillian Murphy interpreta a pessoa do sonho, justamente o dono do sonho a ser invadido. E acredito que nenhum está se sobressaindo no elenco. Todos estão em patamar igual de trabalho e atuação. Até porque a grande estrela desse filme é o roteiro. E especialmente a direção de Christopher Nolan. Ele fez um trabalho fenomenal aqui. Como eu disse antes, ele conseguiu fazer um roteiro inteligente se encaixar na grande massa e misturar-se com um grande filme de ação. Ou seja, ele conseguiu juntar inteligência e blockbuster. E blockbuster mesmo, porque ele se tornou a quarta maior bilheteria de 2010, perdendo apenas para Toy Story 3, Alice no País das Maravilhas e Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. E atualmente ele está na posição 81 das maiores bilheterias da história do cinema. A Origem se tornou um dos grandes destaques do Oscar 2011, onde venceu 4 prêmios: melhores efeitos visuais, melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor fotografia. Todos merecidos. E sinceramente, também merecia melhor roteiro original, que acabou indo para O Discurso do Rei. Só que o mais importante é que ele acabou deixando a sua marca no século XXI e acabou se tornando um dos melhores filmes da década de 2010. A Origem é um filme ousado, inteligente, movimentado, visualmente estupendo, com um bom trabalho coletivo de equipe e um domínio técnico-narrativo impecável. Sem dúvida, é um dos melhores trabalhos de Christopher Nolan, juntamente com Batman, Cavaleiro das Trevas e Dunkirk. E agora resta-nos esperar para ver como Tenet vai se sair. E você, que achou de A Origem ou Inception? Gostou ou não gostou do filme?
coloca nos comentários, bora conversar a respeito, tá bom? Aproveita e acessa a descrição do vídeo, que eu vou deixar 2 links aí, viu? Os 2 para minhas matérias do jornal Roraima em Tempo. Um é sobre os 50 anos de Christopher Nolan e o outro é sobre o trailer de Tenet. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo do Tomada 1, tá certo? Faz isso aí para me ajudar, tá bom? A crescer o canal. No mais, muito obrigado e